Graça e paz, amados irmãos. Louvamos ao Senhor. E sempre é motivo de nosso coração louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Louvamos ao Senhor por esse momento em que nós temos que nos reinventar como igreja. Trazer esta mensagem através de um canal de internet no coração dos irmãos, da nossa igreja Ibane e de todos os irmãos, e agora podemos ser ouvidos no mundo inteiro. Isto nos traz o louvor e a gratidão em nossos corações a Deus maravilhoso. E nesse domingo, nesse período de pandemia, no domingo em que nós estamos lembrando a Páscoa, o momento da morte do Senhor, da sua ressurreição, aquele momento terrível que ele passou no Getsemane, nós queremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Lembrando naquele momento especificamente, mas nós temos que ir em frente, lembrando da sua morte, da sua ressurreição, para nos trazer motivação para intensificar as orações pelo mundo, pelo nosso Brasil, por nossa cidade, por nossos irmãos. E para isso convido os irmãos a ler a palavra de Deus do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 32 até o 42. E diz-nos assim a palavra de Deus: Então eles foram ao lugar chamado Getsemane. Ali Jesus, com seus discípulos, disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, aquela hora lhe fosse poupada. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar 1 hora? Vigie e ore. Por quê? Para que não caia na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando outra vez os achou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis aí o traidor se aproxima. Vamos orar, meus irmãos. Quero conclamar os irmãos a orar nesse instante, unindo a nossa igreja Ibane em oração para ouvirmos a mensagem de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor alimente nossa alma, nosso ser com a tua palavra e acenda dentro de nós uma chama intensa de oração por nossa nação, por nosso país, pelas nações do mundo, nossas cidades, nosso estado, por nossas vidas, por a vida daqueles que estão sofrendo devido a esta pandemia que o mundo está passando, Senhor. Tenha misericórdia e que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Estamos num período difícil, meus irmãos. A realidade está bem próxima de nós. Pessoas que conhecemos estão sendo acometidas desse mal. E há necessidade de um clamor intenso pelo mundo, pelo Brasil, pelo nosso estado, nossa cidade. E nesse momento de domingo de Páscoa, quero relembrar com os irmãos esse texto que especificamente nos mostra este fato em que Jesus sai um pouco com seus discípulos para o jardim do Getsemane para orar. E neste fato nós temos que lembrar que logo em seguida ele vai morrer. Logo em seguida vai proclamar a vitória sobre a morte. Logo em seguida vai ressuscitar e vai nos trazer tão grande salvação. E é nesse motivo que devemos orar mais. Então o Evangelho de Marcos nos descreve isso, esse momento que antecede a morte do Senhor. E vamos pensar exatamente aí. Diante da morte ficamos com medo, mas com Jesus temos a confiança em Deus de vencer, fazendo a vontade dele e obedecendo aquilo que ele quer. No centro da vontade de Deus nós estamos seguros. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho de Marcos, que com Jesus e seguindo o exemplo dele passaremos momentos terríveis de pânico,
É notório que essa situação de pandemia tem gerado em nossas vidas isso. Traz pavor, traz angústia, traz tristeza profunda. E o texto que nós lemos diz exatamente isso. Olha só o que diz o versículo 33 e 34. O Senhor começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, meus irmãos, ele também foi tomado assim de pavor, de angústia. E como ele, a situação de hoje não é diferente. Ele, como ser humano, teve esse momento de abalo na iminência da morte. A morte e aquele pânico toma conta do seu ser. Ele chama os 3 amigos para orar. É um momento muito difícil para o Senhor. Embora ele já havia predito esse momento em outros com os seus, anunciado que ele haveria de morrer, mas nesse instante ele é tomado por uma angústia, por um pavor, diante de todo o sofrimento que ele passa, na iminência que a morte é o próximo passo. A doença vem e é para a morte. Quero lembrar os irmãos da história do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente, adoeceu. A voz de Deus vinda pelo profeta Isaías diz: Ezequias, arrume-se, prepare-se, você vai morrer. Meus irmãos, não é fácil. Quando a morte bate à porta, põe as suas coisas em ordem. Essa é a palavra de Isaías para Ezequias. Pessoas que nós conhecemos hoje estão à beira da morte, estão hospitalizadas, estão na UTI, estão entubadas. Pessoas que estão respirando por aparelhos. Todos nós morreremos, e essa é uma certeza. O que devemos aprender com a palavra de Deus, com aquele momento do Senhor Jesus no Getsêmani com os seus discípulos, é que devemos nos preparar, devemos estar preparados para esse momento. Também devemos estar preparados para que, neste momento em que a morte bate à porta, também vai gerar um conflito em nosso ser. Certamente há muitas pessoas que estão em conflito, e não foi diferente com o Senhor. Olha o que diz o texto bíblico. A palavra continua dizendo assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Ele orava intensamente. Nós sabemos que o Senhor orou a ponto de sair sangue dos seus olhos, com lágrimas, e ele disse: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu quero ser poupado dessa hora. O Senhor entra em conflito com o propósito de Deus. O dilema chegou na sua vida. Nosso Senhor passou por um momento difícil. Ele tinha a certeza de que queria beber aquele cálice da morte. Era a hora, mas ele entra em conflito, pedindo ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. As nações estão assim, os povos estão abalados, estão em conflito. Nosso país, em dimensões mundiais, estamos em conflito. O conflito contra um mal que avança terrivelmente sobre a humanidade, sobre todos os povos, um pecado incontido. O mundo está em conflito. O poderio humano, nesse momento, para nada serve. E como continuar? Eis o dilema. Como continuar? Mas a certeza que nós temos. Alguém um dia já disse que o homem não foi feito para o inferno. O homem foi feito para o céu, e esse é o nosso ideal. Nós viveremos conflitos nesse momento, externos, internos. Estamos obrigados a um confinamento, a um isolamento social. Isso nos traz conflitos, dilemas. Jesus, o nosso Senhor, nos ensina e sempre nos ensinará a resolver este conflito. E ele diz: Pai, que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Este é o momento de nós afirmarmos a fé, de nós obedecermos, trazendo as nossas vidas à vontade de Deus. Mas aquele momento do Senhor que nos traz a lição de pavor, de angústia, que nos traz a lição de conflito, também nos traz a lição de direcionamento de vida. A palavra continua dizendo que ele diz aos seus discípulos, especificamente àqueles 3, um direcionamento para a vida.
vigiem e orem. E ele diz: vigiem e orem, esse é o direcionamento. Vigiem e orem, essa é a maneira de vencer esse mal, essa situação iminente de morte. Vigiem e orem. Por 3 vezes ele enfatiza isso pela necessidade urgente de não perder de vista a vontade de Deus, até o momento que um dia seremos glorificados com Ele, o momento do dia da morte. Afirmar no coração essa certeza: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Para a glória de Deus, é o caminho da confiança e obediência. Sua vida está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. O melhor é ficar em Cristo, é confiar, é obedecer. Ficar sem saúde é ruim, ficar sem dinheiro é ruim, ficar sem amigos é ruim, mas ficar sem Cristo é pior. Pondere, meu irmão, pondere, meu amigo, pondere, minha irmã, aqueles que podem nos ouvir. Ponderem em obedecer a Deus, em firmar a fé, em confiar em Jesus, em ouvir a voz de Deus no seu coração para te trazer confiança e obediência. Os filhos de Deus confiam em Deus. Jesus, nosso Senhor, já havia alertado os seus discípulos lá em João 14, antes desse momento de Getsemane, quando ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Concluindo, meus irmãos, neste tempo nós temos visto muitos dos irmãos, aqueles que declaram a fé em Jesus, viver um evangelho fragilizado, um evangelho de água com açúcar, como alguns dizem, e ficam angustiados, estão apavorados, estão cheios de tristeza, vivem sem direcionamento. Cada um segue a sua própria cabeça, os seus pensamentos, e se esquecem do direcionamento que Deus nos dá em Cristo Jesus. Muitos se veem sem saída e dizem: vamos morrer. O que fazer nesse dilema? Sim, nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, mas é preciso estar preparado para esse momento. É preciso entender que dentro de nós vai gerar um conflito, mas que vai nos direcionar. Passaremos por medo, por angústia e pavor. Passaremos por momento de conflito e pensaremos em não seguir mais, em desistir. Haverá dilemas dentro de nós, lutas internas, mas seguir a Jesus e o exemplo dele diante da morte é a melhor opção. Devemos seguir a Jesus, devemos ter confiança em Deus, e este é o melhor preparo. Então, nesta noite em que chegamos a Jesus por este exemplo, onde ele se aproxima da morte, nós temos que confiar como ele confiou, estar preparado e dizer: Senhor, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Por isso, meus irmãos, peço em nome de Jesus que os irmãos confiem, que os irmãos obedeçam, que os irmãos continuem firmes na fé e olhem para o exemplo de Jesus, e olhando para ele, você será salvo, nós seremos salvos. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.